Se f de x é igual a exponencial de x3 menos 2x2 mais 4x menos 1, então, o que é que diz esta proposição aqui, ó? O que é que diz essa proposição? Aliada à regra da cadeia. Então, quem é a derivada da f em x? Quem é? É a derivada da exponencial aplicada na função polinomial, que é a própria exponencial, aplicada na função polinomial, tá? Vezes o quê? A derivada da função polinomial, regra da cadeia, tá? Que é quanto? 3x2 menos 4x mais 4. Entendeu? Veja, novamente, ó. Como foi que eu demonstrei essa proposição? Recapitulando, usando o teorema da função inversa, onde a f é o logaritmo natural e a inversa da f é a exponencial. Então começa. Dado x real, a f é de que o logaritmo natural é diferenciável em f é menos 1 de x, tá? E quem é a derivada da f em f é menos 1 de x? É 1 sobre f é menos 1 de x, mas isso é um número positivo, logo diferente de zero. Aí o que é que diz o teorema da função inversa? A f é menos 1 é diferenciável onde? Em x, ó, com quem é a derivada da f é menos 1 em x? É 1 sobre a derivada da f aplicada em quem? Em f é menos 1 de x. Acabou, morreu. Tá? Presta atenção, estou usando o teorema da função inversa. Vou apagar. Ó. Vamos lá. Se g de x é a exponencial da raiz cúbica de x2 menos 3x, então, quem é a derivada da g em x? 1. Quem é a derivada da g em x? Quem é? É a exponencial, a derivada da exponencial na raiz cúbica vezes a derivada da raiz cúbica, que é quanto? 1 sobre 3 raiz cúbica de quê? X ao quadrado menos 3x ao quadrado vezes o quê? 2x menos 3. Vamos lá. Quem é a integral indefinida da exponencial? Quem é? Exponencial. Exponencial. Por quê? Porque a derivada da exponencial é a exponencial. Tá? Portanto, quem é a integral de x2 vezes x ao quadrado vezes o quê? A exponencial de x3 menos 4. Integral. Qual é a mudança de variável aqui? Qual é? U é x ao cubo menos 4. Com isso, quem é o du? 3x ao quadrado dx. Então tá aí o du. Ok?
Pronto. Então tá aí o deu. Então, fazendo a mudança, como é que fica? Eu tenho que ajeitar primeiro. Tá? Então fica, divide por 3 fora, né? Fica 1/3 de quê? Da exponencial de x3 menos 4, vezes o quê? Aí, traz o x2 para cá, multiplica por 3, integral em x. Pô, olha lá. Quem é isso aqui? É o U. Quem é isso? du. Então eu fico com o quê? Com 1/3 de quê? Da exponencial de U, integral em U. Certo? Isso, portanto, é o quê? 1/3 da exponencial em U mais uma constante. Mas quem é U? Quem é U? Quem é? U é igualdade 1/3 da exponencial de quem, hein? x3 menos 4. Mais uma constante. Entendido? Entendido? Agora, vamos a mais proposições. A função exponencial é a inversa da função logaritmo natural. Tá? Eu posso até apagar isso, vou até apagar isso aqui. Apagar isso. Mas vou deixar aqui para ficar me referindo a essas propriedades. Tá? Então, próxima proposição. É dados x e y reais, a exponencial de x mais y é a exponencial de x vezes a exponencial de y. Por que isso? Sai fácil. Lembre dessa propriedade, ó. Quem é o logaritmo natural da exponencial de x, qualquer que seja x real? É x. Por quê? Porque é a inversa. Então acabou, morreu. Seguinte, ó. Dados x e y reais. Observe aqui, ó. Siga o raciocínio. Quem é a exponencial de x mais y? X e y reais. Então isso aqui é a exponencial de quem? Quem é o x? O x é o logaritmo natural da exponencial de x. Quem é o y? É o logaritmo natural da exponencial de y. Fecha parênteses, fecha parênteses, fecha parênteses. Agora olha dentro. Isso aqui é o quê? É a exponencial de... O que é a soma dos logaritmos naturais? Olha dentro. Propriedade do logaritmo natural. A soma dos logaritmos naturais é logaritmo natural de quem? Do produto. Então, dentro, eu uso a propriedade que eu já tenho para o logaritmo natural. Então, fica logaritmo natural da exponencial de x vezes a exponencial de y. Fecha um parênteses, fecha outro. Não, mas acabou. Por quê? Porque agora eu tenho esta propriedade aqui, ó. Quem é a exponencial do logaritmo natural de qualquer número positivo? E aqui dentro eu tenho um número positivo. Exponencial de x é positivo, exponencial de y é positivo, o produto é positivo. Quem é a exponencial do logaritmo natural de um número positivo? É o próprio número. Acabou. Tá? Exponencial da soma é o produto das
exponenciais. Tá? Próxima propriedade. Tá? Próxima proposição. Dados x e y reais, a exponencial de x menos y é a exponencial de x dividido pela exponencial de y. Tá? Ficou fácil agora com essa. É fácil com essa. Prova. Tá? Ora, dado tá? Primeira coisa. Dados x e y reais. Primeiro fato que eu tenho é que a exponencial de y é um número positivo. Exponencial de qualquer número real é um número positivo. E, seguinte, quem é a exponencial de x? A exponencial de x é a exponencial de x menos y mais y. Tá? Só que aqui eu tenho uma soma, ó. E quem é a exponencial da soma? É o produto das exponenciais, já foi demonstrado. Já está demonstrado. Se você comparar o primeiro com o último nessa igualdade, qual é a conclusão? Exponencial de y é diferente de zero, positivo, posso passar para o outro lado dividindo. Então eu fico com o quê? Exponencial de x menos y igual a quê? A exponencial de x sobre exponencial de y. Acabou. Tá? Compare o primeiro aqui, o primeiro com o último, a igualdade, você tem essa. Isso é errado. Tem mais uma propriedade. Então você vê que a exponencial começou a se assemelhar com uma potência. Qual é a operação matemática que satisfaz essas propriedades? Para expoente racional, né? Para expoente racional, qual é? Potência. Tá? Não? A elevado a positivo, elevado a P mais Q racionais. É A vezes P, né? Ó. Você tem isso aqui, ó. X elevado a quê? A P mais Q. Isso aqui é quem? X elevado a P vezes X elevado a Q. Qualquer que seja X positivo, quaisquer que sejam P e Q racionais. Você já tem isso. Tá? E X elevado a Q? A P menos Q é o quê? É X elevado a P sobre X elevado a Q. De novo, qualquer que seja X positivo, quaisquer que sejam P e Q racionais. Então, a exponencial, ela começa a se assemelhar com uma potência. Mas não para por aí, não. A gente vai ver que a coisa é bem mais... Nós veremos que a coisa é bem mais profunda. Tá? Próxima proposição.
Próxima proposição. Você sabe que x, né? X elevado a p elevado a q, o que é, hein? X elevado a p vezes q. De novo, qualquer que seja o x positivo, quaisquer que sejam p e q racionais. Mas não esqueça de onde veio a exponencial. A exponencial veio daqui, ó. Da inversa da função logaritmo natural, que é dada por uma integral. Não esqueça a origem, não esqueça as suas origens, né? Então não esqueça a origem da função exponencial. Agora vamos à próxima proposição. Proposição. Tá? É dados x real e q racional. Quem é a... Você pega a exponencial de x, ó. Exponencial de x é um número positivo, certo? Então eu posso elevar qualquer número racional. E sabe o que é que dá isso? É a exponencial de q vezes x. Por quê? Cada definição. Tá? Vamos ver a prova, vejamos a prova disso. Tem a prova disso. Vejamos a prova disso. Exponencial de x elevado a a q-ésima potência da exponencial de x, que é racional a exponencial de q vezes x. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Dados x positivo, x real, desculpe, e q racional, a primeira conclusão é que a exponencial de x é um número que positivo. Portanto, está definido a exponencial de x elevado a q. Exponencial de x é positivo. Está definida a exponencial de x elevado a q, que é também um número positivo. Daí eu posso calcular, tá certo? Eu posso calcular o logaritmo natural. Eu posso calcular o logaritmo natural de quem? Da exponencial. Escrever mais para cá. Daí eu posso calcular o quê? Eu posso pegar exponencial de x elevado a q, que é um número positivo, e para destacar aqui eu posso calcular o quê? O logaritmo natural disso. Não posso? Eu posso calcular o logaritmo natural disso. Não posso? Eu posso calcular o logaritmo natural disso aqui. Não posso calcular o logaritmo natural disso? Posso, que é um número positivo. E posso tacar um exponencial aqui. Não posso? Mas quem é a exponencial do logaritmo natural de um número positivo? É o próprio número. Então isso aqui é a exponencial de x elevado aqui. Só que quando eu olhar para cá, se eu olho para cá, fixo aqui, ó, eu vou fixar aqui. Quem é o logaritmo natural da q-ésima potência de um número? É q vezes o logaritmo natural desse número. Já foi demonstrado isso, ó. É uma propriedade do logaritmo natural. Quem é o logaritmo natural de x elevado a q? Quem é?